Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 18 de março. Vamos dar início à nossa sexta escritura pública. Vamos lá. Abertura. Então, nós vamos... vocês já decoraram aqueles temas? Os temas? Abertura. Vamos lá. Sem olhar aqui na sua escritura, Lorena, o mais importante agora não é bem essa escritura sua. É o nosso esquema. Então, vamos fazer por partes. Abertura. Nós temos o item 1.1, item 1.2, o item 1.3 e o item 1.4. Então, nós temos o cabeçalho. Nós temos a abertura. Nós temos a qualificação subjetiva. E, por fim, nós temos a capacidade / procuração. Ok. Cabeçalho, abertura, qualificação subjetiva, capacidade, procuração. Lá na minha folha, eu marquei azul. O meu cabeçalho vai começar com brasão, República Federativa do Brasil, Estado do Paraná, comarca, município, tabelionato, CNPJ, endereço, livros, folhas. Se lembram? Sim. Então, o que nós vamos fazer? Ela é azul. Tabelionato de notas, endereço, telefone. Livros, folhas. Então, nós temos o brasão aqui. Nós temos, vamos lá, vou marcar de azul. Então, eu tenho no cabeçalho, correto? No cabeçalho, eu tenho tabelionato de notas. Ela não colocou o CNPJ, mas no meu esquema, eu tinha CNPJ e endereço. Ela colocou endereço? Colocou. Colocou o telefone também. Livros e folhas, disso é o mais importante, é o livro e folhas. E ela colocou também o brasão. Então, ela colocou no cabeçalho o brasão. Ela não colocou República Federativa do Brasil. Eu vou pegar uma caneta e vou colocar aqui em cima. Eu vou colocar os outros elementos, correto? Eu vou colocar, então, República Federativa do Brasil, Estado do Paraná, cidade e comarca de Irati. Ok? Vamos lá. Correto? Vocês entenderam o que eu fiz? E aí vem, segundo tabelionato de notas, e faltou o CNPJ. Depois de Irati, eu vou colocar aqui CNPJ. Lorena, quando você chegar aí no cartório de notas Irati, você já vai falando, fala assim, olha, a gente vai mudar esse cabeçalho agora, no primeiro dia. O pessoal vai falar assim, mas ela acabou de chegar e já está mandando, afinal de contas, né? Você é delegatária. A sua amiga vai falar assim, mas eu passava para você as escrituras públicas. Eu vou amanhã lá e vou dizer que está tudo errado. Não faça isso, não. Ainda vou dizer que meu professor de Minas falou. O professor corrigiu sua escritura, olha, tá toda rabiscada. Nossa, essa escritura eu achei ótima, inclusive. Ótima. Principalmente pela clareza ali da cláusula prossolvendo. Ela escreveu de uma forma muito clara, né? Porque os tabeliões de notas, né, eles colocam ali, às vezes as partes próprias, elas não entendem o que está escrito, né? Cláusula prossolvendo. Então, vamos lá. Ok. Estamos juntos. Aí ela colocou tabelionato de notas, tabeliamos.
completei. Azul também, né? Completei aqui, de azul. É o cabeçalho. Na verdade, certifico a pedido verbal da parte interessada que, revendo os livros deste serviço notarial, entre eles o livro 358 de notas, as folhas 73 e 76, verifiquei constar a escritura pública do seguinte teor. Na verdade, isso aqui é uma certidão. Isso não é um traslado. Isso é uma certidão de uma escritura pública. A escritura pública, ela foi lavrada nas folhas 73 a 76 e do livro 358N, que é o livro de notas. Então, ela certificou que a parte pediu a ela uma certidão e que ela consultou o livro e folhas, e consultando o livro e folhas, ela extraiu a certidão, né? A pedido, afinal de contas, ela não age de ofício. Ela extraiu do livro e folhas a cópia, a presente, verificou constar a escritura pública. Foi isso que ela fez. Vamos pular essa parte e só mesmo se tivermos uma certidão, fala assim, extraia uma certidão. Vamos deixar aqui essa aqui em branco. Essa segunda frase, escritura pública de compra e venda, que faz as partes A em favor de B, na forma abaixo declarada, era uma frase que eu sempre tenho depois das folhas e livros. Inclusive, se os senhores observarem aqui, eu coloco no cabeçalho, depois do brasão, Estado, Federação, Comarca, Município, Tabelionato de Notas, folhas, livro. Se vocês seguirem aqui no nosso esquema, está escrito escritura pública que fazem as partes. Aí os senhores vão perguntar, mas por que quando nós estávamos fazendo o cabeçalho, o senhor não falou isso? Sabe por quê? É o seguinte, esse cabeçalho, eu falo sobre ele é importante, mas na hora da prova, provavelmente a gente vai ter que suprimir esse cabeçalho, porque a gente não vai ter espaço para escrever. Então, isso é mais uma frase que, embora nós devêssemos constar, a gente tem que extirpar da nossa escritura pública. Os senhores vão entender, mas eu acho melhor, eu deveria ter realmente falado, escritura pública que fazem as partes. Então, de qualquer forma, a gente considera do jeito que está aqui no final. Mas é porque depois a gente vai começar a extirpar elementos que são secundários, por causa que o tempo é curto e o papel também é curto. A gente tem pouco papel para escrever. Mas então, saibam então que está conforme o meu cabeçalho. Eu vou colocar aqui escritura pública de compra e venda que faz as partes na forma abaixo declarada. Então, eu vou marcar de azul. Escritura pública de compra e venda que faz Jonas Tadeu Duda e outros em favor de Marcelo Ribeiro e outros na forma abaixo declarada. Marquei. Ok. Pois não, Elisa? Professor, então era justamente isso. Eu queria saber se a gente tem que colocar brasão da República, depois na linha de baixo, República Federativa do Brasil, na linha de baixo, município e comarca. Eu sei que o senhor coloca cidade, é que cidade é um conceito da geografia e o município, ele é um ente federativo. Então, eu prefiro colocar município e comarca. Aí coloco o CNPJ, eu coloco também o Código Nacional da Serventia, o CNS, porque tem um provimento, que é o provimento que fala sobre registro de nascimento tardio, que exige a colocação do Código Nacional da Serventia. Mas aí a gente coloca uma linha por linha? Não, de jeito nenhum, nunca. A gente talvez, se for possível, se você quiser, é o seguinte, eu estava conversando com o pessoal que andou fazendo prova aí em Rondônia, no Amazonas e no Ceará também, mas são aqueles assim que passaram, que estão
esperando o resultado de prova oral em São Paulo. É um pessoal, assim, super fera. Um pessoal muito bom. E aí eles estavam me falando o seguinte, que eles começam a escritura pública, saibam quantos essa pública escritura de compra e venda virem. Eu já eu já acho que é demais começar daí, entendeu? Mas você só tá, o que ficou faltando, que você me falou, Elisa, foi só o Código Nacional da Serventia, não foi? Então vamos colocar aqui o Código Nacional da Serventia, que a Elisa já tinha me falado. Eu vou colocar aqui também, código depois do telefone, ou então antes, depois do CNPJ. Esse Código Nacional é para notas também? Porque eu lembro que uma época era mais para registro civil, ele é para tudo esse Código Nacional da Serventia? Então, eles começaram a exigência com o provimento 2 lá do registro civil. É, porque eu lembro desse código só no registro civil. Em notas então, eu não lembro desse código, não. Mas é um código que, se você acessar a página lá, o site do CNJ, todos os cartórios, não interessa qual é a especificação, qual é a espécie, está com o CNS identificado. Agora, professor, quanto à cidade e comarca, tem problema a gente colocar município e comarca? Não, não. Eu vou pôr só município, eu aprendi agora com você. Município, fica melhor. Vamos colocar município. Agora, professor, esse negócio da quantidade de linhas, só São Paulo que tem linha sobrando, que São Paulo é 120 linhas uma peça, aí dá para colocar esses brasão, essas coisas tudo. Agora, mas vocês vão fazer igual eu fiz aquele jeito. Começa juntinho aqui, ó. Você vai colocar, os senhores, isso né? mesmo. Vamos colocar brasão da República, óbvio que brasão da República, o primeiro, depois República Federativa do Brasil, República Federativa do Brasil, óbvio, porque ninguém é obrigado a saber que RFB você está querendo falar República Federativa do Brasil. E República Federativa, o Estado do Paraná, Estado do Paraná, desse jeito. Município e comarca, comarca e município, comarca e município de Irati. Vamos fazer bem completo, vamos comparar com o dela. Tabelionato de notas. CNPJ. CNS, Cadastro Nacional da Serventia. Endereço. Telefone. Folhas. Livro. Folhas, livro. E aquela frase, escritura pública de compra e venda. Escritura pública de compra e venda que fazem as partes. Ponto. E aqui começamos. Saibam todos, mas a depender da sua letra, eu vou levar uma caneta que eu comprei hoje aqui na minha cidade, que vocês vão ficar assim impressionados. Vai ser meu presente para vocês. Essa caneta, eu garanto para vocês que eu consigo escrever com essa caneta aqui. E depois, se o examinador tiver aqui uma lupa igual a Elisa, porque ele vai precisar. Mas eu acho que eu consigo escrever isso aqui numa linha e meia. Mas com essa minha caneta. Eu vou levar para vocês. E ela é transparente. Essa caneta é um achado. A ponta dela, pessoal, é uma ponta de metal. É ótima essa caneta. Ela é a Cis, daquela marca Cis? É. Eu já ouvi falar nela. Os pessoal que tem letra, faz curso, assim, falam dela.
Ah, É então. 07 ou 05? Aqui não tem, não. Na minha Amanhã eu vou lá, vou comprar uma caixa e vou deixar aqui. No dia que eu for para Curitiba, para o Rio Grande do Sul, vou levar caneta para vocês treinar. Essa é 07 ou 05, professor? 0,7. Ah, sim. Uhum. Porque tem uma menor que essa? Dizem que tem 07 e 05. Tá, Mas eu não sei qual que é melhor, mas você informa na loja. Por aqui não tem essa marca, não, na minha região. Eu moro na roça, né? O pessoal fica aí achando que eu moro na roça, mas ó, a caneta que eu achei aqui, ó. Vocês vão ficar com muita inveja, né? Ó, vou tirar a foto e mandar para vocês. Ô, Elisa, eu só fiz bem pequenininho porque para mostrar para você que a gente tem que colocar. Eu acho que esteticamente, se você coloca isso aqui numa frase só, uma linha ou uma linha e meia linha, né? Fica ótimo. Fica excelente assim. Porque fica. Agora, você começar do saibam todos quanto a essa pública escritura, eu, sinceramente, eu não gosto. Então, nós vamos colocar município, né, Elisa? Ah, eu coloquei município, isso. Isso. Agora, o seguinte, lá em Rondônia, o meu divórcio, sabe como é que eu comecei? Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Foi minha primeira prova, né, pessoal? Eu fiz assim. Vou apagar aqui para vocês entenderem. Já mandei aí no grupo. Sabe como é que eu comecei? Uma linha, brasão. Aí eu coloquei centralizado. República, na outra linha. República Federativa do Brasil. Olha que ao senso estético, hein? Gastei umas 5 linhas para fazer isso. Depois eu coloquei Estado de Rondônia. A sorte que o divórcio é pequeno. Exato, Estado de Rondônia. Depois, comarca e município de Porto Velho. Você estava empolgado por isso. Ficou lindo, esteticamente. Mas eu passei um sufoco depois. A gente vai tentar colocar numa linha e meia. Próximo. Dá para abreviar número? Número. O número do CNPJ? Por exemplo, você vai RG número. Daí o N com a bolinha dá para fazer o NR? RG, N número, sim, eu coloco. RG número. Número abreviado. Por quê? Como é que você escreve? Você escreve com letra cursiva ou letra de forma? Cursiva. E daí eu quero saber se eu posso abreviar o número. Assim. Coloco RG, parêntese e número. Eu escrevo o número, eu não abrevio, não. Você escreve o número, Fernanda? Eu coloco assim, RG, parêntese, número. CPF, parêntese, número. Faço assim. Ah, mas e se tiver o número? Ela está perguntando se você pode colocar assim. Eu acho que se você tiver o RG CPF, coloca dessa forma. Porque aqui nessa escritura ela colocou NR. Ela pôs NR de abreviado. Agora, se eles dão um número falso lá, assim eu coloco, aí eu abrevio a bolinha e coloco o número falso, né? Isso. Aí eu coloco. Eu coloco NR, ficou ótimo NR. Coloca NR. Tá. Então, o número. É legal esse NR. NR. Vamos lá, vamos continuar marcando aqui. Nós temos que continuar marcando. Qual que é a próxima? Abertura. Saibam todos quanto essa pública escritura de compra e venda virem. Se lembram dela? Escritura pública de compra e venda. Correto, está igual o cabeçalho. Saibam todos quanto essa pública escritura virem que em data aos 18 dias do mês de janeiro do ano de 2018. Foi perfeito. Tem disposição expressa no provimento do Paraná para escrever por extenso a data. Nesta cidade
Tá vendo, Elisa? Neste município e comarca. Neste município e comarca de Irati, neste cartório, neste tabelionato de notas, tem uma disposição em algum ponto do Código de Normas que fala que não é para se utilizar a expressão cartório nas escrituras públicas do Paraná. Não é para tanto é que eu sempre que eu falo tabelionato, bem me lembro porque eu li e eles vedam a expressão. Neste tabelionato de notas. Neste tabelionato de notas. O senhor falou isso na aula do provimento, sim. Aí você pode repetir. Tabelionato de notas. O que a gente colocou? A gente colocou nome do tabelionato, o endereço, o CNPJ, o CNS, o Cadastro Nacional, o endereço, telefone, tabelionato de notas. Compareceram perante mim, ele não colocou perante mim, tabelião, não colocou perante mim, tabelião. Ok, mas não tem problema. As partes justas e contratadas entre si a saber. Ok. Vamos todos com a caneta azul do Celso marcar de saibam quanto dessa pública escritura. Eu vou aproveitar para marcar aqui. Ó. Que é os 18. Mas repete pública escritura de compra e venda novamente? O senhor acha que há necessidade dessa repetição? Pois é a questão estética. Quando você fizer a sua escritura aí no seu cartório de notas, você vai repetir dessa forma. Lá na prova, a gente tem que tomar muito cuidado com o espaço. Eu, por exemplo, se eu tivesse que destacar, eu tiraria essa escritura pública de compra e venda que faz essa segunda frase aqui, ó. Sim. Ô, Lorena, você está vendo? É porque uma situação é nós aqui na teoria e na nossa sala de aula. O outro momento é lá, na hora da prova. Porque lá na hora da prova a gente não pode seguir absolutamente como manda o figurino, né? A gente tem que fazer esses ajustes. Mas você deve colocar o seguinte, neste tabelionato, nessa frase do cabeçalho, não dessa frase da abertura, nessa frase da abertura, não na frase do cabeçalho, tira essa frase do cabeçalho. Tá, ok. Esquece essa frase. Quando você for fazer a abertura, saibam todos quanto essa pública escritura de compra e venda, né, fala da escritura pública de compra e venda, virem que você coloca a data por extenso, neste município e comarca de Irati, neste tabelionato de notas. Se você tiver com muito tempo, muito espaço, no Amazonas, eu repeti. Aí eu coloquei o endereço tudo bonitinho lá em cima e depois, na frase embaixo, eu escrevi. Mas eu tenho uma letra bem pequena para escrever. Se você tiver uma letra muito grande, você não vai poder fazer isso. Você vai colocar simplesmente nesse tabelionato. Mas eu coloquei, neste município, comarca de Manaus, neste tabelionato de notas, tinha o nome do tabelionato de notas. Depois do tabelionato de notas, eu coloquei o CNPJ, o CNS, que eu vou colocar agora. Coloquei o endereço, o telefone. Mas ela simplesmente colocou o seguinte. Não, ela nem colocou neste tabelionato de notas. Ela não colocou aqui. Saibam quantos esta pública escritura de compra e venda virem. Saibam todos quanto. Saibam quantos. Saibam todos quantos. Quanto? Acho que saibam todos quanto esta pública escritura virem. Que aos 18 dias do mês, nessa cidade e município, nessa comarca e município, ela não colocou Estado do Paraná, neste cartório, ela colocou neste cartório, ela não colocou neste tabelionato de notas, e ela não identificou o tabelionato de notas, o que eu faria, de novo, lá na hora da minha prova. O segundo item, o terceiro item, qualificação subjetiva.
Professor, só uma observação. Aqui no estado de São Paulo, eles não querem que a gente mencione o tabelionato. Querem que coloque perante mim tabelião de notas, porque o tabelionato, na realidade, é o tabelião, que é a delegação. Mas eu coloco aqui na minha abertura perante mim tabelião. Eu coloquei que eles compareceram no tabelionato, mas foi perante mim o tabelião. Se você tiver aí com o meu esquema... Eu coloco direto assim, perante mim, vírgula. Aí eu dou 3 pontinhos, porque pode ser que tenha numeral, tipo primeiro, segundo tabelião de notas, vírgula, com endereço em... Você disse que você não coloca o tabelionato de notas? Eu não coloco o nome tabelionato de notas. Eu coloco perante mim, vírgula, fulano, 3 pontinhos do nome, vírgula. Aí 3 pontinhos de novo para deixar, se for, por exemplo, segundo tabelião de notas. Aí eu coloco, vírgula, com endereço em... Ah, tá. Entendi. Você tira essa expressão neste tabelionato de notas, né? Ok. Vocês ouviram? Isso aí. Podemos adotar isso também. Esse modelo aqui, que eu apresento aos senhores, é um modelo que eu trouxe, que é embasado no professor Vilaverde, né? Que é um autor muito conceituado, inclusive o livro dele não é mais publicado. Mas eu entendi. Você tira neste tabelionato. Ok. Estamos fazendo os ajustes, né? Professor, é porque aqui em São Paulo eles exigem, não pode falar tabelionato, tem que falar o registro, o registrador, perante mim, registrador civil de pessoas naturais, com endereço em. Aí eu coloco entre parênteses, Logradouro, vírgula, número, vírgula, bairro, vírgula, município e comarca. Uhum. Ok, obrigado, Elisa. Mas eu acho que vamos adotar o seguinte: em que pese a sua colocação, vamos considerar essa escritura aqui, porque essa escritura está muito boa. Essa escritura está em consonância com o nosso, com a nossa o decorado já, com a nossa frase decorada. Mas ok, obrigado pela sua contribuição. Em São Paulo a gente adota essa a sua colocação. Mas aqui em Curitiba vamos ficar com a nossa frase. Colocando neste tabelionato, neste cartório, neste tabelionato de notas, compareceram perante mim, localizado, né, neste tabelionato de notas, localizado, compareceram perante mim tabelião as partes justas e contratantes. Qualificação subjetiva. Vamos lá. A saber, 2 pontos. De um lado, como outorgantes vendedores. Quem são os outorgantes vendedores? Vamos lá. Vamos falar essa parte. O Jonas Tadeu e sua esposa. Olha, Celso, como é que eles fizeram isso? Brasileiros, cumpriu o requisito. Brasileiros. Casados em 5 de junho de 82, comunhão parcial de bens. Se era comunhão parcial de bens, em 82, esse é o regime legal. A partir de 77, dezembro de 77, o regime comunhão universal de bens deixou de ser o regime legal e passou a ser o regime legal, o regime da comunhão parcial de bens. Então, se ele casou a partir de 77, ele casou sob comunhão parcial de bens. O que isso quer dizer? Que ele não vai ter o pacto antinupcial. E aqui essa lei é o que é a lei do divórcio? Essa é a lei 6.515. Não. Essa lei é importante. Mas você tem que saber, para fins de escritura pública, Celso, só isso. Você tem que saber que o marco temporal de alteração do regime foi dezembro de 77. Só isso que você precisa saber. O marco temporal. E a relevância disso é o seguinte: se você casou em 82 e pelo regime legal, você não tem que apresentar, obviamente, o
os dados do pacto antinupcial, porque não existiu um pacto antinupcial, não há uma escritura pública de pacto antinupcial. Então, eles casaram sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.015. Ó, agora, vocês informaram a data do casamento, porque semana passada a gente estava fazendo uma forma muito simplificada, todos eram solteiros. Como vocês souberam que eles eram casados? Pela certidão de casamento que lhes foi apresentada. Foi a certidão de casamento, ela tem um número. Hoje a certidão de casamento tem aquele número grande, que é aquele número do CNJ, aquele número, né? Ele tem, me parece, 33 dígitos, 34 dígitos, sob o regime de comunhão parcial de bens. Certidão de casamento, número. Se você casou, você promoveu um ato no livro B, no livro de casamento, e em determinadas folhas. Então, você vai fazer certidão de casamento, número. Como hoje em dia, nós temos aquele número, ele tem o Código Nacional da Serventia, ele indica o livro, ele indica a folha, correto? Naquele dígito enorme. Você tem todas essas informações. Mas, em que pese você ter todas aquelas informações, eu coloco que eles casaram em data tal, nos termos, sob o regime regime de comunhão parcial de bens, regime legal nos termos da Lei 6.015, com o advento da Lei 6.515, certidão de casamento, número, data da certidão, casamento que ocorreu, já falei anteriormente. Então, eu vou falar certidão de casamento, número de livros, folhas do tabelionato de notas e coloco os dados do tabelionato de notas. Do ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais, do ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais, da comarca de Irati. Então, vamos lá. Vamos apagar aqui, vamos ver como é que a gente vai, como vamos estruturar essa nossa qualificação. Ô Celso, a qualificação ela não é difícil, ela é fácil. Você simplesmente vai lembrar das 6 principais, nome e prenome, 6 principais. E você agora vai fazendo as adaptações necessárias. Vamos colocando então aqui o Jonas. Vou escrever com uma letra maior. Tá bom esse. Esse daqui não tá bom. Deixa eu tirar aqui. Ela colocou o Jonas. Jonas e Raquel. Colocou o Jonas e o Raquel. Já coloquei lá o primeiro deles, brasileiro. Eu já marquei o brasileiro. 2, profissão. 3, estado civil. 4, RG. 5, identidade, residentes e domiciliados. Residentes. Tá ruim o meu pincel? Deixa eu colocar aqui melhor. Residentes. Colocou que eles eram brasileiros. Brasileiros. Ok. Tirei o brasileiros. Vamos lá? Vamos indicar o estado civil? Casados em data
sob o regime legal da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6.515 de 77, casados em data, sob o regime de comunhão legal da comunhão parcial de bens, consoante a certidão de casamento, número, consoante a certidão de casamento. A certidão, vocês vão colocar aquele número gigante. Aquele número. Ela colocou um número aqui. Do livro B, folhas do livro B, número. Vamos colocar aqui. Livro B, número, folhas, número. Livro B, número, folhas, número. De onde veio essa certidão? Do ofício de registro civil das pessoas naturais do município de Irati, Paraná. Então, venci o Estado Civil. Celso, esse modelo, você decorando esse modelo, é porque a gente, semana passada, a gente estava decorando muitas outras coisas, né? Eu não queria apresentar com vocês esse modelo já com o regime de bens, com outras pessoas. Não, porque a gente vai fazendo por partes. Eu acho melhor assim. No caso, se tiver ele falar que tem um outro regime de bens que precisa de pacto, aí teria que ampliar isso aí, né? Tem que ampliar. Vamos ver se tem algum exemplo aqui que tem o pacto. Vamos continuar aqui com esse, já voltamos aqui para a questão do pacto. Vamos lá. Brasileiros, e fui no Estado Civil. Depois ele colocou, ele médico, CI, RG número, inscrito no CPF, ficou ótimo. E ela, a mesma coisa, professora, CI, RG, residente domiciliados na rua Francisco Estroparo, número 200, nessa cidade de Irati. Ótimo. Essa estrutura é ótima. É muito boa essa estrutura. Porque agora você vem com ele. E aí você indica a profissão, o RG, o CPF e ela a mesma coisa. Ela, idem. E os residentes e domiciliados. Residentes e domiciliados. E, por fim, o residente e domiciliados. Então, vencemos a profissão, o RG, identidade e o residente e domiciliados. Eu vou colocar município de... Eu vou tirar aqui. Do município Irati, Paraná. Você vai colocar aqui
ele, profissão, RG, CPF, barra ela, profissão, RG, CPF. Professor, não coloque e-mail. Ah, sim, o e-mail também. Vamos colocar o e-mail. O e-mail, né? E-mail. E tá escrito aqui, hein? Não é por falta de avisar. A gente começa a ficar viciado, né? Imagina quando a gente já tiver daqui uns 30 anos, hein? A gente fica falando aí para os nossos pais, né? Que eles têm que mudar. A gente acabou de aprender isso, a gente não consegue. Não, a gente vai conseguir, Elisa. Calma, tenha paciência. A gente vai conseguir colocar o e-mail. E, por fim, residentes e domiciliados. Residentes e domiciliados. Ótimo. Aí, Celso, você vai colocar que eles foram casados na data tal, você vai informar o regime e você vai informar a certidão de casamento, número, o livro, número, folha, número e o registro civil das pessoas naturais. Vou marcar com azul essa situação aqui também. Jonas Tadeu e sua esposa, brasileiros. Vamos lá? Professor, o senhor vai me bater, mas eu preciso falar uma coisa, que o Arthur Delguércio Neto, que é tabelião Itacoaquecetuba, ele fala que a gente não pode colocar esposa, porque o artigo 1535 do Código Civil, ele fala mulher. Só que o problema é que o brasileiro não gosta da palavra mulher, que acha meio vulgar, né? Tira uma foto da cara da Elisa falando isso, ó. Dá um print. Não, é porque é o seguinte, mas ele falou, eu coloquei só Raquel. Eu não coloquei nem esposa e nem mulher. Não, eu sei, professor, é que agora, na hora de ler, o senhor foi falar esposa. Ah, tá. Aí eu nem discuti com ele, porque na tradição italiana é esposa, mas no Brasil as pessoas não gostam de falar mulher. Ele fala que o nome em iuris é mulher. Mas muito obrigado pela contribuição. Inclusive, a minha tia, eu sempre falava assim, não, ele é fulano e a mulher dele. Aí ela falou assim, não fala mulher não, fala esposa. Mulher. A minha tia falava isso comigo. Falava. A tia Helena agora ela vai estar escutando vulgar, isso. né? Mulher é vulgar, né? A minha tia falava exatamente isso. Jonas... Essa foi ótima. Ele é mulher, eu falava, ela é mulher dele? Ela falou, não é mulher, é esposa. Ela me corrigia. Essas aulas são terapêuticas mesmo, quando eu falo. Então, vamos lá. E aí? Como é que ficamos? Eu prefiro continuar usando a esposa, Elisa. Né? Mas, enfim. Vamos ver como ele... Ó, naquele modelo que eu passei, eu falava o prenome, o sobrenome, nacionalidade, não. Nacionalidade, depois das pessoas sob... Ah, tá. Eu fazia diferente. Casado sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.015, conforme termo... Ah, pessoal, faltou o termo. Faltou o termo aqui. Na certidão aqui do tabelionato de notas de Irati. Porque é termo, livros, folhas, né? Termo, livros, folhas. Faltou o termo. Então, vamos colocar o seguinte. Livro, começa livro, folhas e termo. Faltou o termo. Livros, folhas e termo do RCPN, certidão de casamento de matrícula número
expedida, ó, ficou ótimo. Tirando, mas quando você tem um código, um número enorme, você tem todas as informações. Você tem um termo, tem um livro, tem as folhas, que não é o que acontece aqui. Mas a gente, no trabalho, depois eu desligo para poder falar isso agora, que está gravando, né? Mas eu vou falar uma colocação, mas não vai impactar em nada do que a gente está trabalhando aqui. Então, isso. Casado em data sob o regime legal da comunhão, na vigência da Lei 6.515, consoante certidão de casamento, número, livros, folhas, termo do RCPN do município. Ele, ela, residentes e domiciliados. Vamos marcar, então, de azul, todo mundo, se é que vocês já não fizeram, até a Rua Francisco Estroparo. O outorgante é representado pelo procurador. O Jonas já qualificado. Mas aí você tem que trazer os dados da procuração. Correto? A procuração foi lavrada no livro de procuração, as folhas, o cartório distrital das Mercês, comarca de Curitiba. E uma das cópias ficou arquivada. A procuração, então, foi lavrada e a cópia ficou arquivada no livro, no livro, nas notas, no livro Arquivo de Procuração. Nós temos o livro lá, Arquivo de Procuração. Se lembram dos livros? Isso aqui é muito importante. Isso. Então, esse modelo não poderia ser mais completo. Obrigado, Lorena. Não poderia ser mais completo. Vocês vão colocar, então, o outorgante, sendo representado pelo mandatário e qualificado, né, já nos termos anteriores, e esse instrumento de procuração, instrumento de mandato, foi lavrado onde você vai colocar folhas, livro, obviamente, folhas, livros, o local do tabelionato onde ele foi lavrado, e que, não obstante esta informação, no tabelionato de notas onde foi lavrado essa escritura pública de compra e venda, encontra-se, foi arquivado no livro Arquivo de Procuração, sob o número, e você informa. Ok? Vamos ver se tem algum aqui que é casado. Aqui, ó, ele é divorciado. O Fernando é divorciado da Márcia, abaixo qualificada, capaz médico portador do SIRG, residente domiciliado. A Márcia de Oliveira, brasileira, declarou-se divorciada. Eu acho que aqui caberia, seria de bom tom, eu pediria isso, a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Correto? Nós temos a certidão de nascimento, casamento e óbito. Os senhores, obviamente, não vão trazer uma certidão de divórcio, né? Os senhores vão pedir uma certidão de casamento em que consta averbado o divórcio. E aqui não trouxe essa informação que seria relevante. Eu colocaria da seguinte maneira: brasileiros, Estado Civil. O Estado Civil divorciado, hein? Quem divorcia, quem casou e se divorciou, não volta a ser solteiro, não, hein? E outra coisa que eu acho muito injusta também é que não existe o Estado Civil conviventes. Eu acho isso equivocado, na minha opinião. Mas eu acho que o mais adequado é colocar solteiro / conviventes. Eu, óbvio, quando eu for assumir um tabelionato de notas, que Deus queira que eu faça isso em breve, a gente está esperando aí,
eu vou me inteirar de como os meus amigos no estado do Amazonas, por exemplo, eles procedem a essa situação. Porque isso é uma interpretação muito legalista, né? Eu acho que convivente seria um bom estado civil. Não vejo por que não. Conviventes. Mas eu, sinceramente, não sei dar uma resposta para vocês. Correto? Não sei. Colocaria brasileiro divorciados em data, consoante a certidão de casamento, número, tal, número, folhas, e reproduziria aquelas informações. Divórcio averbado, nos termos, né, da averbação de divórcio, na certidão de casamento, número. E aí eu colocaria o número do livro, as folhas do livro, o termo daquele ato no livro, com validade, expedida em a data importante. Ela não colocou a data aqui também, expedida em. Nem aqui e nem na outra. Certidão de casamento. Ela não colocou a certidão de casamento. Não, expedida em. Expedida em. Aqui, ó, faltou isso. Tanto é que eu coloco a data aqui, ó, expedido em. Expedido em, faltou. Termo, expedida em. A certidão de nascimento, de casamento, elas têm todas as datas de expedição. Expedida em. Isso é imprescindível. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer 10 minutinhos de intervalo e hoje vamos ficar um pouquinho mais tarde, tá bom? Espero que isso aí não atrapalhe o esquema de vocês. Mas deixa eu parar de gravar, porque eu quero falar uma coisa com vocês agora. Vai ter cada coisa, né? A Elisa é muito engraçada, gente. Oi, Elisa, imagina, você é muito bem-vinda. Não vai atrapalhar nada, não. Imagina a Elisa no cartório dela, fazendo essas colocações, olhando para a cara do cliente, assim, ó. É. Professor, mas o meu sonho é tabelionato de notas. Ah, que legal. O meu é RCPN, Elisa. Bom, mas eu digo assim, para o final, o meu sonho é ter um tabelionato. Eu acho o máximo que eu vou poder escrever bastante, né? Que aí não vai ter limitação do número de linhas. É. Vamos lá, Lorena e Celso, por onde andam? Eu tô tomando água de coco com mamão, vocês já tomaram? Não, uma delícia, delícia. Vou parar a gravação aqui só um. É o seguinte, se vocês observarem, Elisa e Fernanda, essa qualificação que eu tenho aqui na qualificação subjetiva dos compradores, essa em azulzinho, ela está até melhor que essa nossa qualificação aqui, correto? Porque eu falo nome e prenome, depois eu falo nacionalidade, profissão, identidade, CPF, depois eu digo casado com, e venho profissão, identidade, CPF, nacionalidade, profissão, identidade, em data. Casado com, em data, aí eu falo a data do casamento, que é aqui casado em data, falo o regime, na vigência da lei, aí é a mesma coisa, conforme termo folhas livro, do RCPN, e depois eu coloco, oi Lorena. E aí, Lorena? Celso? Tudo bem, professor? Ó, eu vou falar o seguinte, essa qualificação, a gente está fazendo aqui porque aqui é a vida como ela é, a prática. Mas essa minha qualificação, que eu adoto aqui no item 3, eu acho que é mais fácil para vocês decorarem, sabe? Eu acho que é melhor decorar do jeito que está aqui mesmo. Prenome, sobrenome, compradores. O vendedor, ele está solteiro.
solteiro, tranquilo. Os compradores, então, eu coloquei o prenome e o sobrenome. Aí eu venho com a nacionalidade, profissão, identidade, CPF. Casado com, nome da esposa. Nacionalidade, profissão, identidade, CPF. Aí eu venho em data, conforme ela colocou aqui, sob o regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6.515, consoante termo folhas livro do RCPN da comarca, município. Certidão de casamento, matrícula. E aí eu coloquei expedido pelo, faltou aqui também a data, hein? Expedido em certidão de casamento, número, aquele número, expedido pelo RCPN, aí os senhores vão colocar aí em data, né? Faltou aqui. Em data. Em data. Vamos pular aqui o Fernando César, divorciado. A procuração foi bacana, gostei da procuração. A parte representada por procurador, procuração lavrada em data, livros folha, o nosso capacidade de procuração, Lorena, aqui no 4. Em cartório conforme certidão em data. Então vamos lá, procuração, ele colocou, então procuração lavrada no livro, folhas, ele não colocou a data que foi outorgada a procuração, aqui também, lavrada em data, não colocou a data, tá vendo? Eu acho melhor esse meu modelo aqui, ó. A procuração, a parte é representada pelo procurador, a procuração vai ser lavrada em data, livro, folhas, número. Então vamos colocar aqui. A parte é, quando eu tiver um procurador, e esse procurador, vocês vão estar representando uma pessoa e outra pessoa representada por outro procurador, vocês vão colocar o procurador abaixo da qualificação da pessoa, como ela colocou aqui. Assim eu acho melhor. Porque eu já qualifico a pessoa e eu coloco o procurador, como ela colocou aqui, ó. Ficou muito bom isso. Neste ato, a outorgante, Raquel, é representada pelo seu procurador. E eu já trago as informações do procurador. Se todos aqueles vendedores ou todos aqueles compradores, eles são representados pelo procurador, eu faço essa indicação ao final da qualificação de todos. Porque aí a gente tem que observar que é mais racional, econômico, usar o final para colocar todos. Aqui parece que era só ela que estava com o procurador. Só ela. Só a Raquel que foi representada pelo marido, Jonas Tadeu Duda. As partes representadas, ou então você vai colocar, obviamente, a parte representada por procurador, qualificação, conforme procuração lavrada em data, do livro, número, folhas, número do cartório, conforme certidão expedida em as partes representadas pelo procurador, ele coloca as características, o procurador qualifica o procurador, qualificação, procuração lavrada em data, aqui a minha procuração, ela não colocou a data da lavratura da procuração, no livro, folhas do cartório, ela colocou, sim, lavrado livro, folhas do cartório, do local, isso ficou perfeito. Ela também não colocou a data de expedição da certidão, porque uma coisa é você lavrar a data em que foi lavrada a procuração, no livro de procurações. Outra é a certidão que é expedida daquela procuração que foi lavrada
que também deve constar certidão conforme, certidão expedida em, porque vai ficar melhor, vai ficar mais completo. Procuração, a princípio, ela não tem prazo. Vocês já sabiam disso? Mas a certidão tem prazo. Vocês sabem disso? Né, Elisa? A procuração em si, no notas, ela não tem prazo. Mas a certidão, ela tem prazo. Vamos lá. Então, conforme certidão expedida em. Aqui, nesse nosso modelinho aqui, ficou faltando uma situação que eu vou passar para vocês. E-mail. Ficou faltando o que aqui nesse nosso modelinho? Informar que foi arquivada uma cópia. Foi arquivada uma cópia nestas notas no livro. Ó, essa informação eu estou trazendo aqui, ó, para vocês. No 4, logo depois, vocês vão ter que obrigatoriamente colocar essa informação. Foi arquivada uma cópia nessas notas no livro, e aí vocês vão informar, que é o nome do livro, Arquivo de Procurações. Arquivo de Procurações. Arquivo de Procurações. Número de folhas e número do livro. Ou seja, número de procurações, número. Vamos lá. Tem algum outro? Então, o Fernando César, divorciado. A gente vai fazer com a certidão de casamento, divorciado. E aí a gente forma termo, folhas, livro com a anotação, né, de divórcio. A verbação de divórcio, na verdade. Vocês informam esses dados. Vocês vão trazer a certidão aqui, a verbação do divórcio, né? Ele já trouxe aqui, o comprador, ela já colocou a verbação do divórcio. Esse divórcio aqui foi um divórcio judicial, né? Conforme certidão de casamento, com a verbação de divórcio, com trânsito em julgado, CPF, residência domiciliado, município, Vanderlei e sua mulher, Cidélia, brasileiros casados. Ó, o divórcio é a mesma coisa. Esse modelo que eu estou marcando aqui, ó, o meu modelo está muito bom, vocês vão seguir por ele. Na hora que eu terminar aqui, eu vou digitar as frases e vou mandar para vocês irem treinando aí. Correto? Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu vou mandar para vocês. Vou gastar uns 10, 15 minutos, mas eu mando para vocês. Por fim, ele colocou a capacidade que ela colocou aqui. Conhecidos entre si e reconhecidos como os próprios de mim, escrevente juramentada, conforme os documentos do que dou fé. Correto? A gente poderia colocar aquela frase que eu falei para os senhores. As partes foram identificadas em razão dos documentos de identificação pessoais apresentados em seus originais, são pessoas capazes para a prática do presente ato, do que dou fé. Correto? Olha só, frase. Essa frase, pessoal. Essa frase é a frase da capacidade. Conhecidos. As partes foram identificadas em razão dos conhecidos entre si, reconhecidos como os próprios de mim, escrevente. Essa expressão também é uma expressão que a gente usa em Minas. Conhecidos entre si, reconhecidos como os próprios de mim, escreventes. Mas eu acho melhor ainda dizer que as partes foram reconhecidas, foram identificadas em razão dos documentos de identificação originais e pessoais apresentados
E são pessoas capazes para a prática do presenteado e que dou fé. Eu acho que essa aí ficou ótima. Vencemos aqui a nossa abertura. Vencemos a nossa abertura. Vamos aqui para o roxo. Para o roxo. Para o roxo. Roxo. Comprei o meu Lumicolo roxo. Nossa, mas ficou muito roxo. Tampou o número. É muito forte esse Lumicolo roxo. Mas vamos lá. O roxo vai ser o pré-objeto, o objeto, o pós-objeto e as cláusulas específicas. Vamos lá. Pré-objeto. Todo mundo seguindo aí. Objeto. Preço, forma, quitação, cláusulas específicas de compra e venda. Combina com a quaresma, né? O roxo. O roxo. Cor da quaresma. Pré-objeto. Pela presente escritura de compra e venda. O que eu falei no pré-objeto? Está marcado aí? Declaração de vontade e descrição? Sim, pré-objeto. Pela presente escritura de compra e venda de imóvel urbano. Declaração. O vendedor se obriga a transferir o domínio do seguinte imóvel. Aqui, essa frase ficou muito interessante. E pelos outorgantes, vendedores, me foi dito que, a justo título, são senhores legítimos e possuidores de... Fica a cargo de vocês. Vocês podem colocar, pela presente escritura de compra e venda de imóvel, o vendedor se obriga a transferir o domínio do seguinte imóvel. Ou então vocês podem fazer melhor. Vocês vão falar o seguinte, pelos outorgantes vendedores, me foi dito que, a justo título, são senhores e legítimos possuidores de um imóvel urbano. Ela descreveu o imóvel aqui e embaixo ela vai declarar a vontade. Quer ver? Eu acho que assim fica até melhor. Essa parte de área de terras rurais, sem benfeitorias, essa parte localizado, medidas e confrontações, assinalado, marco, divide, metros, rumo, até uma estrada, Antônio de Sopa, numa extensão abaixo, princípio, 16 mil, eu estou passando aqui no início porque a gente vai parar em algum momento. NIRF, registrado sob o número, o registro, matrícula, livro 2 do RI, ponto. Ela terminou a descrição do imóvel. Descrever exatamente... Isso aqui, até o NIRF, é a descrição do imóvel, pessoal. Descrição do imóvel, até o NIRF. 0863-93209. Eu vou colocar aqui. Depois dessa descrição do imóvel, ela coloca onde consta aquele imóvel naquele RI. Porque nós temos um imóvel, nós temos que houve essa transmissão. Mas essa transmissão aqui não é o registro anterior. Não é o registro anterior. Não, é o registro anterior, sim. É o registro. É aquele que vocês falam como... É porque é o seguinte, tem situações que você não tem transferência ainda na matrícula. E na estrutura da matrícula, você tem a matrícula, tem a qualificação objetiva, qualificação subjetiva e o registro anterior. E você vai colocar o registro anterior. Nessa situação, você simplesmente vai, além da matrícula, é porque houve vários atos depois ali da qualificação subjetiva, vários atos. Teve o R1, a verbação 2, R3, R4 e R5. Você repete o R5. Porque indica nesse R5 que os vendedores eles constam naquela matrícula como proprietários. Porque vocês vão indicar que aquela matrícula tem como proprietário aquelas pessoas. Então,
você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui em negrito, como como ela colocou aqui, depois da descrição da matrícula, aonde que aqueles proprietários são proprietários. Como você identifica aqueles vendedores como proprietários? Isso aí você coloca como registro anterior. Ficou muito bom isso. Depois do objeto, a gente vai colocar uma frase que vai ser aqui, depois do objeto. Não, mas isso está na descrição do imóvel. Objeto e local na matrícula. Vou colocar aqui. Mais registro na matrícula. É porque tem algumas matrículas que elas não têm nenhum ato. Depois que você tem a qualificação objetiva e qualificação subjetiva, ela ainda tem um parágrafo de uma informação que se chama registro anterior, de onde veio aquela matrícula. Aquele registro anterior, ela está depois da exigência das certidões. Mas vamos considerar que agora a gente vai colocar ela depois do objeto. Quando houve transferência e aqueles atos foram praticados depois ali do registro anterior, né, depois da qualificação do proprietário, da qualificação da matrícula objetiva, você simplesmente coloca o objeto, que está descrito no caput, no início da matrícula, e logo depois se informa o registro da matrícula. Assim ficou muito bom. Então você vai fazer pré-objeto, objeto, registro na matrícula. Já estou marcando aqui. Devidamente, então vou colocar aqui descrição do objeto, registro da matrícula, registro da matrícula. Registro da matrícula, devidamente registrado sobre o número R, sobre o registro número, né, do livro 2 da matrícula. Depois, ele vem nos dizendo preço. Apresentado por uma nota promissória, com vencimento para o dia 30 de agosto. Cláusula pró-solvendo. Indicação do negócio jurídico. É o inciso 9, aqui, inciso 9, que ela foi seguindo, 675. Indicação clara e precisa do negócio objeto, a declaração da forma de pagamento em dinheiro ou cheque, isso em caráter pró-soluto ou pró-solvendo, que é a situação, ela colocou a cláusula resolutiva pró-solvendo. Fica estabelecido se os outorgados, eu vou até colocar aqui, cláusula resolutiva. A gente está falando da forma de pagamento, preço, forma de pagamento. Nesse momento, você vai indicar o preço, a forma de pagamento, você vai conciliar com o nosso esquema. Você pode colocar preço, forma de pagamento, quitação. Você disse a forma de pagamento, quais seriam a forma de pagamento, notas promissórias, você não vai apresentar a quitação nesse momento. Por quê? Porque é pertinente falar agora, no lugar da quitação, sobre a cláusula pró-solvendo. Vocês têm que estar acompanhando no esquema que eu tenho aqui, né? Porque fica difícil, vai ficar muito abstrato. Você já tem ele. Então, vamos lá. Em função da cláusula resolutiva, pró-solvendo, fica estabelecidos os outorgados compradores não fizeram o pagamento. Deixa eu colocar aqui para falar em voz alta. Não fizeram o pagamento da nota promissória em seu respectivo vencimento, a presente escritura ficará rescindida de pleno direito, salvo se os vendedores preferirem exigir o cumprimento. Em qualquer dessas hipóteses, os vendedores deverão exigir indenização por perdas e danos que sofrerem, mais juros, atualização monetária, segundo índices oficiais estabelecidos, custas judiciais, honorários, sendo-lhes também assegurado o direito, no caso de desfazimento do negócio, reivindicar desta venda de quem quer que o possua ou detenha, tudo nos termos do artigo, aí ela vem trazendo aqui os artigos, né? O 121, 122, 127
128, 474, 475, 1359 do Código Civil. Pessoal, é claro que essas informações elas vão ser dadas no exercício. Se vocês souberem que a cláusula é pró-solvendo, vocês têm que saber, se for pró-solvendo, vai haver uma resolução do negócio jurídico, né? Então, se os outorgados compradores, né, não pagarem a nota promissória, conforme aquela explicação que eu falei aquele dia, né? Ela fica rescindida. Em qualquer das hipóteses, eles podem exigir indenização por perdas e danos, juros, atualização monetária, segundo índices oficiais, né? Vedado, sendo-lhes vedado assegurado, também vedado o direito de desfazer, sendo-lhes também assegurado o direito de, no caso de desfazimento do negócio, reivindicar dessa venda de quem quer que o possua ou detenha, tudo nos termos do artigo. Vamos lá ver esse artigo? A hora é essa, 121. Qual que é o 121? Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico ao evento futuro incerto. Nesse caso, o negócio jurídico tem validade, fica sujeito a uma resolução futura. Então, essa cláusula é uma cláusula resolutiva expressa. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, ordem pública, bons costumes. Entre as proibidas, são aquelas que incluem, que privam de todo efeito o negócio jurídico ou sujeito ao puro arbítrio de uma das partes. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto essa condição não se realiza, vigora o negócio jurídico e pode exercer desde a conclusão o direito por ele estabelecido. 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos. 474. Vamos seguindo aí, todo mundo. 474. Cláusula resolutiva na extinção do contrato, lá no direito das obrigações. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. 474. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer caso indenização por perdas e danos. Não me lembro quais eram as frases, as palavras, mas aí vocês vão tratar da extinção dos contratos. Os senhores vão observar o seguinte: o título 5 do Direito das Obrigações, nós vamos ter os contratos em geral. Nós vamos ter disposições gerais, depois nós vamos ter extinção do contrato. E aí entra a cláusula resolutiva do contrato. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento. Ela repetiu exatamente esse artigo 475 aqui. Ficou mais fácil agora, né? Ficou mais fácil. E depois, a outra parte. Se não preferir exigir o cumprimento, cabendo em qualquer caso indenização por perdas e danos. Em 1359. Resolvida a propriedade pelo inadimplemento da condição ou pelo advento do termo, entende-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência. E o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Propriedade resolúvel. Né? Ok. Eventuais tolerâncias por parte dos outorgantes vendedores em receber os valores aqui estipulados e ajustados fora dos prazos convencionados, não importa em alteração ou inovação da condição pactuada, não produzindo qualquer efeito ou criando direitos em favor dos outorgados compradores. Ótimo. E aqui ela falou, então, né, ela está falando ali dentro do preço, forma de pagamento, quitação, e também ali das cláusulas específicas, né? E das cláusulas específicas. Vocês se lembram que no pré-objeto eu descrevia a declaração, eu descrevia o objeto do negócio, o negócio jurídico, o objeto do negócio jurídico, e eu declarava a transmissão? Essa declaração da transmissão, ela fez aqui no momento posterior. Ela simplesmente está falando, os outorgantes, sem abdicar dos direitos que lhes são assegurados no texto da escritura,
transmitem desde já ao outorgado comprador toda a posse, domínio, direito sobre o imóvel em questão, prometendo por si, seus herdeiros ou sucessores, a fazer a presente venda a essa escritura sempre boa, firme, valiosa, isenta de dúvidas, respondendo pela edicção nos termos de direito na forma. Eu coloquei, então, do outorgante, sem abdicar dos direitos que lhe são assegurados, transmitem desde já ao outorgado, comprador, toda a posse, domínio, direitos e ações sobre o imóvel em questão. Aqui é aquela declaração de vontade que nós temos no artigo do Código de Normas. Indicação clara e precisa do negócio jurídico, é o 8. O outorgante, sem abdicar dos direitos que lhe são assegurados no texto dessa escritura, transmitem desde já ao outorgado comprador toda a posse, domínio, direitos e ações sobre o imóvel. Então, é aquela declaração do pré-objeto. Eu gosto dessa declaração. Eu vou marcar aqui, os senhores vão fazer isso que eu estou fazendo aqui, tá vendo? Vocês colocam essa declaração e eu vou puxar uma setinha aqui, a declaração do negócio jurídico. O pré-objeto, eu coloco a declaração e o objeto, mas ela colocou ao final. Não tem problema. Ela colocou, de alguma forma, uma introdução, que eles eram possuidores, ajuste o título do imóvel, ele descreveu o imóvel, e depois ela descreveu o negócio jurídico e descreveu a compra e venda. Depois que eu falo Rebouças, Paraná, e começo, que pelo preço certo ajustado de R$150 mil, apresentado com nota promissória com vencimento no dia 30 de agosto de 2008, eu falei sobre o preço. Se os senhores observarem, em função da cláusula resolutiva expressa, até qualquer efeito ou criando direitos em favor do outorgado dos compradores, isso são as cláusulas específicas. Isso são as cláusulas específicas. Depois, eu tenho esse parágrafo, que é da declaração do negócio jurídico, que é um parágrafo ótimo. Depois, eu ainda volto com cláusulas específicas. Será documento... Então, vocês vão abrir aí um parênteses, ou um colchete, ou uma chave, e vocês vão colocar, então, que diz será documento hábil. Antes de será, você vai colocar uma chave, um colchete, e aí vamos lendo. Será documento hábil para o cancelamento da cláusula aqui instituída e aceita a apresentação ao oficial do RI da nota promissória devidamente quitada ou recibo de quitação firmado pelos outorgantes. As partes elegem um foro para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro. Essa cláusula é muito boa para uma cláusula específica. Cláusula do foro. Então, eu vou colocar assim. Do será documento hábil para cancelamento até antes as partes, eu vou colocar, puxando uma setinha aqui, indicando como cláusula específica. Depois eu vou tirar uma foto aqui e vou mandar para vocês. Cláusula específica. Pelo preço, esse aqui do preço até 2018, é o preço, né? Então, aqui nós temos o preço. Ok. Em função da cláusula resolutiva, isso também até... direitos em favor dos outorgados compradores. Até aqui, isso aqui vai ser cláusulas específicas também, correto? Vai conter, a depender do negócio jurídico, cláusulas específicas. Negócio jurídico. Mas essa declaração do negócio jurídico é ótima. Essa frase introdutória de que são possuidores também é muito boa, aqui na página anterior. Frase indicativa
de que são possuidores. Já estamos a terminar. Vamos lá. São possuidores. O documento hábil para o cancelamento da cláusula resolutiva até legalmente usa represente vai ficar também dentro do cláusula específica. Então, vamos colocar, as partes elegem o foro dessa comarca para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento. Ah, essa frase é ótima, é a frase do foro. É o foro. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, vamos colocar aqui nesse nosso esquema, depois no 2.4 de rosto, o foro, eu vou colocar 2.5, a cláusula de foro, 2.5, foro, cláusula do foro. Engraçado, nesse modelo não tem um local específico para eu indicar o foro, né? E é importante essa cláusula. Agora, essa outra frase, ela é concetâneo lógico da transmissão do bem, mas ela também está em cláusula específica. Ela tem a ver com o objeto e com o negócio jurídico, podendo os outorgados compradores empossarem-se desde já do bem vendido, pois a eles transferem neste ato e pela cláusula constituinte. Essa cláusula constituinte faz o seguinte, que eles não vão continuar morando nela. Ele vai transmitir toda a propriedade e posse. Os vendedores, eles não continuam morando no obtente, não há uma alteração do título. Eles continuam, eles vão sair da propriedade. Então, podendo os outorgados compradores empossarem-se desde já do bem vendido, pois a eles transferem neste ato e pela cláusula constituinte todo o direito à ação e posse que sobre o mesmo vinha exercendo. E, olha só, eu vou fazer o seguinte, depois do foro, eu vou colocar uma cláusula que eu vou chamar de 2.6, aqui, que ficou muito bom isso, e eu sempre sinto falta nessas escrituras, eu estou fazendo os meus ajustes, eu vou colocar uma cláusula que vai se chamar transferência do bem, cláusula de transferência do bem. Cláusula de transferência. E eu vou colocar aqui a minha cláusula de transferência. Cláusula de transferência. Estou fazendo os meus ajustes. E essa cláusula de transferência, podendo os outorgados, eu tenho o foro, cláusula de transferência, podendo os outorgados compradores empossarem-se desde já do bem vendido, pois a eles transferem neste ato e pela cláusula constituinte todo direito, ação e posse que sobre o mesmo vinha exercendo. Eu não gosto de colocar, embora tenha ficado bom, nesse momento, essa frase. Então, pelos outorgados compradores, foi dito que aceita essa escritura em todos os seus termos e por se achar, mesmo de pleno acordo com o ajustado I, porque isso, na verdade, é o 6. Mas eu vou marcar aqui com o 6. Eu vou marcar com o 6. E com o 6, se os senhores se lembram, é o Elisafel, é o encerramento, vocês se lembram? Nada mais foi declarado. Leitura. Nada mais foi declarado. Leitura. A presente escritura foi lida em todos os seus termos e achado conforme todos os seus termos. Então, depois de então, pelos outorgados compradores, foi dito que aceitam, eu vou colocar aqui, essa frase aqui, eu vou, cláusula de transferência, vou colocar aqui antes a transferência, essa aqui é a de leitura, encerramento, leitura, né? Leitura, nada mais foi declarado, leitura e achado conforme. Aí passa os documentos. Aí nós vamos agora para o 3 e para o 4. 3 e para o 4. Que passa a transcrever. Apresentados os documentos. Esses documentos que foram apresentados é o 4 rosa. Documentos
apresentados. Então, vou marcar de rosa os documentos apresentados. Olha, ela não colocou a certidão do RI porque ela usou um outro modelo. Mas vamos lá. O que está bom aqui, que a gente completou, a gente vai aproveitar o que está bom dela e a gente vai continuar com o nosso modelo. Ficou muito bom esse foro e essa cláusula de transferência que nós vamos adotar como 2.6. Eu vou tirar a foto depois. Nós temos o azulzinho e contratado entre si, até entre si ficou. Depois, os vendedores apresentando os documentos que passa a transcrever. Documentos. Apresentando os documentos que passa a transcrever. A exigência, ela já foi lá para o 4, ela não tem o rosa. O FUNREJUS, a guia do FUNREJUS, que ela foi seguindo aqui, que é o 12. O FUNREJUS, ela trouxe o FUNREJUS. A certidão negativa de ônus e de registro de citações de ações reais ou pessoais persecutórias. Certidão negativa. Certidão de interteor de ônus e de ações, que ela colocou, isso é a laranja. Já está no vermelho, já. Oi? A certidão já está no último, lá no vermelho. Uai, não é rosa, não? Não, a certidão que ela está citando aqui Tá. é a certidão de ações reais e pessoais. São essas rosas. É o seguinte, agora está mais fácil, porque nós já vamos terminando a nossa escritura, é a parte final dela. Pessoal, como a gente hoje trabalhou bastante, vocês concordam se nós continuarmos fazendo isso amanhã? Só tem uma observação aqui no final, que é interessante, que é no Código de Normas lá do Paraná, ele fala no artigo 675, no inciso 16, ele fala que tem que ter um protocolo geral com indicação do número e data. E bem no final aqui ela coloca ato devidamente protocolado sobre número tal em data tal. Isso aí eu acho que só tem no Paraná, eu acho. Não, mas é bem interessante. No item 4.0, aqui está a referência expressa ao registro do livro protocolo geral, 67516. 67516. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto de novo aqui do meu esquema, vou tirar uma foto dessas duas folhas aqui para vocês e vou mandar. E amanhã a gente termina de fazer essa última folha aqui, porque se vocês observarem, nós estamos muito bem. O que está faltando, por exemplo, é essa cláusula de foro, que é uma cláusula ótima, e uma cláusula de transferência, correto? E eu vou mandar as frases que nós vamos precisar digitar, que vocês vão continuar digitando essas frases aí. Eu quero fazer isso agora. Mas eu vou fazer aqui, vou mandar para vocês daqui a pouco. Ô Lorena, você quer manifestar alguma coisa que você achou cansativo? Você achou... O que você achou? Não, eu só queria saber, professor, sobre qual que é essa 4 que o senhor falou? Porque é o seguinte... O Celso falou? O Celso eu achei, mas o que o senhor falou, eu não sei o que está. É o seguinte, eu vou mandar aqui para você, você vai entender o que eu estou falando. Eu vi o inciso 16, eu entendi, eu só não achei. Ele já estava. No final. Agora, olha. No final eu vi. Antes quando coloca lá, ato devidamente protocolado sobre número. Abre aí a foto, Lorena. Tá. Abriu a foto? O 4 não está aí rosinha? O 4.0 foi uma adaptação que nós estamos fazendo. Eu estou fazendo essas adaptações no nosso modelo. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas isso que eu estou fazendo aqui são adaptações do nosso esquema. Você está vendo que eu já tinha colocado? Referência expressa ao registro no livro protocolo geral, os termos 67516. Entendi. E ela mandou lá atrás. Tá bom. Tá. Ótimo. Vocês estão vendo aí, já que você está com a foto, todo mundo,
O 2.5, foro, cláusula de foro. Achei ótimo. Uhum. O 2.6, cláusula de transferência. Sim. Que é aquela cláusula. Ok. Sim. O e-mail no qualificação. Depois do objeto, depois que vocês escreverem o objeto, vocês vão colocar o registro na matrícula. Onde está o registro na matrícula? Porque, às vezes, você vai ter na matrícula só o registro anterior. Quando a gente pensa na estrutura da matrícula, só o registro anterior. Mas aqui, a gente vai colocar igual ela colocou, depois do registro. Depois do registro do imóvel. Depois da indicação objetiva do imóvel. Eu vou mandar agora as frases para vocês. E amanhã a gente continua fazendo isso. E aí a gente vai terminar isso, não vamos demorar. Então, Celso, essa rosinha aqui, onde que essa frase rosinha se encontra? Bem no final. Onde que ela está? Deixa eu ver. Logo acima dos selos ali. Quando tem os selos, é logo acima dos selos. Ah, tá. Dispensou as testemunhas. Ato devidamente protocolado sob número 40 em... Então, vamos lá. Vamos marcar de rosa. Eu vou marcar de rosa aqui. O ato devidamente... Dispensa pela assinatura, artigo... Ato devidamente protocolado sob o número 40 em data de 18 de 1 de 2018. Lá no Código de Normas diz referência expressa ao registro no livro protocolo geral com indicação do número e data. Número e data, tá certo. Eu já tinha colocado lá no nosso 4.0, você viu aí na foto? Uhum. Então, tudo bem. Vamos lá. Eu, Marli, auxiliar de cartório, que subscrevi e assino em público raso. Nós temos, então, a custa. Isso aqui são as custas do VRC, o Funrejus, o Funarpen, o ADEP e o selo digital. Mas a gente volta nisso aqui amanhã para a gente fazer o Elisafel com ele. E vamos marcando as certidões, que é essa última página aqui. Senão vai ficar muito pesado. Essa certidão é uma certidão, claro, com muitas informações. Mas amanhã ainda a gente termina isso e a gente começa o nosso divórcio. Eu vou tirar as fotos aqui também, como ficou a minha escritura. Mas os senhores agora já vão ter em mente que na lavratura da nossa escritura nós vamos adotar o nosso modelo, né? Vou mandar para vocês aqui agora. Eu estou mandando aí com as fotos. Amanhã, 13 horas, né? Ô, Lorena, deixa eu te ficar com você. Então, eu vou te pedir do pessoal, que eu quero te pedir uma gentileza. Você pode ficar um minuto? Então, pessoal, até mais. Tchau, Boa Elisa. noite, gente. Tchau. Tchau. Eu só conversar com você, Lorena. Professor, só posso pedir só uma coisa? Pois não. Não dá para o senhor mandar como ficaria o seu modelo ideal só para a gente copiar o modelo? Vou fazer isso agora. Ah, tá, obrigada. Tá bom? De parte, amanhã eu termino a outra parte, tá bom? Então tá. Então vamos sair aqui. A Lorena saiu. Não, tô aqui, Você tá professor. onde? Tô aqui. Deixa eu te pedir uma coisa. Será que eu já abusar da sua boa vontade, mas você falou que a sua amiga é muito gentil? Será que você poderia pedir para ela uma escritura de divórcio? Eu gostaria de um divórcio, uma escritura de um divórcio, um inventário agora. Um divórcio, um inventário. Um divórcio, um inventário. Se você conseguir... Inventário, tá. Inventário, eu vou ver se acho um meu mesmo, que eu tenha feito, né? Você já fez um aí, ótimo. Já fiz muitos aqui, professor. E daí, o divórcio, eu também vou ver isso, tá? Amanhã eu vou ver. Tá? Então tá, aí você vê se você consegue. Eu vou agora fazer as frases aqui, vou mandar para vocês, para nós termos todas essas frases aqui. Tá bom, então. Então tá.
Tranquilo? Bom, mais ou menos tranquilo, porque é muita informação, né? Mas assim, tá muito boa a aula. Unicamente eu preciso estudar bastante. Isso. Tá, a gente tem que fazer o treino. Eu vou mandar o treino agora para vocês. Amanhã a gente continua. Calma. Tá bom. Tá Tá. bom? Um abraço, tá? Até mais. Tchau. Tchau.